Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Educação e Graça, professor Nailson Ferreira de Lima, com vocês mais um dia, trazendo a reflexão da Palavra de Deus para todos vocês. Espero que vocês se encontrem bem, se encontrem amando uns aos outros, respeitando e vivendo a plenitude do Evangelho de Cristo, que é vida para todos nós, é libertação para todos nós. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a gente das Escrituras Sagradas no livro de Atos Apóstolos, o capítulo de número 15, que é um capítulo muito bom para a gente aprender lições. Muita gente tem dúvidas, né, sobre questão de sangue, por exemplo. E é isso, hoje eu quero falar sobre a questão do sangue. O cristão pode ou não doar sangue? É uma pergunta que eu faço. Existem grupos religiosos, até são considerados muitas vezes como seitas, né, heréticas, que pega certos textos da Bíblia e diz que não pode o cristão fazer doação de sangue. E aí vamos ver isso na Bíblia. Será que o cristão pode ou não doar sangue para o outro, para salvar a vida? E para isso eu escolhi esse texto de Atos Apóstolos, capítulo 15. Por que Atos Apóstolos, capítulo 15? Se você ler o capítulo todo, eu recomendo que você leia todo o capítulo 15 para entender toda a história e o contexto. Eu vou trazer para você já a explicação, não vou estar lendo todos os versículos aqui, mas apenas alguns deles. O que acontece é que Paulo e Barnabé, se você lembrar no capítulo 13 de Atos Apóstolos, eles tinham sido escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para estar levando a mensagem do Evangelho de Cristo. E com isso daí, a igreja primitiva, apostólica, tinha separado eles, tinha orado, abençoado e encaminhado eles para a missão, para pregar o Evangelho de Cristo, cumprindo aquela grande missão de Jesus, ir por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, colocar a mão sobre os enfermos e serão curados, vão expulsar demônios. E assim Paulo e Barnabé partiu na sua missão, pregando o Evangelho, tanto para judeus como para não-judeus, na sua pregação do Evangelho. E como fruto da sua evangelização e Deus cumprindo a sua promessa, muitos milagres foram realizados, mediante Paulo e Barnabé. Pessoas foram curadas, foram libertas, muitos não-judeus se converteram ao Evangelho de Cristo de verdade, não a uma religião, se converteram a Cristo. Porque existe uma diferença em você se converter a uma religião e se converter a Cristo. A diferença é gritante, muito gritante. Quem se converte a Cristo, ele tem liberdade, ele respira bem, ele ama, ele passa a respirar de verdade. Quem se converte a uma religião, o jugo é pesado. Tão pesado que o camarada não pode suportar e diz que evangelho é esse? Isso não é evangelho, tá? O evangelho de Cristo é diferente de religião, de dogmas religiosos. O evangelho de Cristo é liberdade. O evangelho de Cristo é paz. O evangelho de Cristo é para a gente libertação, ânimo. Quem de fato se encontrou com o evangelho de Jesus, ele vive amando, ele vive livre como passa. E aí o que acontece? Paulo tendo pregado, muita gente creu no Evangelho de Jesus e passaram a seguir a Cristo de coração. Aí o que acontece? Havia uns irmãos da Judéia, que souberam que havia se convertido e desceram para ver esses irmãos que tinham se convertido a Cristo. E aí eles descem carregados aqueles costumes judaicos, do judaísmo, da lei cerimonial, como por exemplo a circuncisão. E eu vou ler para você aí o versículo 1 do capítulo 15 de Atos Apóstolos, que diz assim: então alguns que tinham descido à Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha para aí. Esses camaradas aqui tinham se convertido a Cristo, mas não tinham se libertado ainda do próprio jugo da lei cerimonial que estava sobre eles. E dizia o seguinte: isso aqui é uma proposição condicional. Quem estuda lógica, matemática, por exemplo, sabe disso. Diz que se vos não circuncidardes, conforme os de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, a condição para ser salvo era ser circuncidado. A circuncisão era um rito do judaísmo em que eles cortavam o prepúcio do pênis das crianças quando nascia ao 8º dia. E isso era uma questão cerimonial. A circuncisão, já diz Paulo, nada é. E a circuncisão também não é nada. A verdadeira circuncisão é no nosso coração, ter o coração circuncidado, ter o coração ele rasgado, aberto para receber o Evangelho de Cristo, receber a paz de Deus. E aí os camaradas estavam colocando agora a própria circuncisão
acima da morte de Jesus, do sangue de Cristo, que purifica-nos de todo o pecado. Veja que mentalidade desses judeus aqui. Então, ou seja, se eu não me circuncidar, eu não vou poder ser salvo? Que conversa é essa? Quer dizer que a circuncisão está acima da morte de Jesus, do poder do nome de Cristo? De forma nenhuma. E não só isso daí, eles começaram a fazer uma série de proibições religiosas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O que o Evangelho de Jesus diz é o seguinte: todo aquele que nele crê, ele será salvo, independente da religião, independente de estar circuncidado ou não. Quem crê em Jesus, esse daí será salvo. É o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Que nele crê será salvo. E aí isso gerou um grande problema na igreja. Grande confusão. Uns dizendo que é necessário circuncidar-se para ser salvo, outros dizendo que não era necessário circuncidar para ser salvo, a ponto que Paulo e Barnabé voltam a Jerusalém. Leva o caso aos irmãos da igreja, né, aos líderes da igreja primitiva. Entre eles estavam Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, chamado também de Cefas. Estava Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, conforme os escritos também de Paulo. E, inclusive, o próprio Pedro ele começa a dar um discurso falando como Deus tinha aceitado os gentios, porque na mentalidade de muitos judeus, a salvação era só para judeu. Jesus tinha morrido somente para os judeus, e não foi isso. Jesus morreu para judeus e para não-judeus. A luz de Deus veio para todos. Assim como o sol nasce para todos, Jesus nasceu para todos, para dar vida, para libertar e nos livrar da condenação, do pecado, né, que herdamos desde Adão. Então, levantou-se essa questão daí. E como ver esse problema, a igreja decidiu trazer algumas recomendações para os irmãos. Umas são até doutrinas e outras são recomendações. E a recomendação que a igreja primitiva decidiu trazer para eles encontra-se no versículo de número 19, versículo 20, de Atos Apóstolos, capítulo 15, já podemos ver aí, e em que Tiago diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Entenda, gentio quer dizer que não é judeu. Mas escrever-lhes que se... Aí pronto. Mas escrever-lhes que se abstêm das contaminações dos ídolos, da prostituição. De fato, se afasta a prostituição, isso daí não é coisa boa. A prostituição, ela destrói seu corpo, ela humilha você, ela escraviza o ser humano. E diz o seguinte ainda: do que é sufocado e do sangue. Pronto, é aqui que eu quero focar com vocês. Mas antes, deixa eu ler o versículo 21. Diz: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Moisés aqui refere-se às leis de Moisés. O Pentateuco, livro de Gênesis, livro do Êxodo, livro de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Isso refere-se que a Moisés, é muitas vezes citado, o próprio Jesus falou, vocês lêem Moisés, está escrito em Moisés, refere-se a esses 5 livros da Bíblia, né? Questão de Moisés. E aqui o que o apóstolo Tiago ele recomenda, irmão do Senhor Jesus, falando sobre o afastar-se da prostituição, da carne sufocada, ou seja, aqueles animais que morriam sem ser sangrado, que não derramava sangue. Os judeus não comiam esses animais, era proibido pela lei cerimonial de não comer esse tipo de animais. E não comer também o sangue dos animais. Isso aí é uma questão de higiene, questão de saúde, visto que no sangue dos animais poderia ter contaminação e quem comesse aquilo está também contaminado. E aí ele traz essa recomendação que os gentios se afastassem disso, que ainda era um costume judeu, de não comer o animal sufocado, que não tivesse sangue derramado, não comer sangue, etc. Aí o que acontece? Alguns grupos religiosos aqui do Brasil, né, eles pegam esse texto e dizem o seguinte, que o cristão, aquele que serve a Deus, ele não deve doar sangue. Não deve doar sangue para salvar a vida. Gente, esse texto não tem nada a ver com questão de doar sangue. Basta você ler, compreender, não precisa nem interpretar. Eu estou falando aqui de leitura e compreensão de texto. Leitura e compreensão de texto, não é de interpretação de texto. A compreensão do texto, você vai ver que toda a base do texto, a exegese do texto, fala sobre sangue de animais, que é uma recomendação para que não se coma esse tipo de sangue, esse tipo de alimento, de bebida, né? Se podemos considerar isso como alimento ou bebida. Então ele fala sobre isso. E alguns grupos seguintes, que você não pode doar sangue. Gente, isso é equivocado. Quem fala isso está realmente equivocado, ou fala por inocência, por ignorância ou por maldade. Aí eu não vou julgar.
uma dessas duas coisas acontece, ou por ignorância, porque não compreende o texto, ou é por maldade. Porque a Bíblia jamais, em nenhum texto das Escrituras Sagradas, você vai encontrar falando sobre a proibição de doar sangue. O maior exemplo que temos é Jesus. Jesus foi o maior doador de sangue. Olha, hoje no Brasil, quando você vai doar sangue, você doa menos que 500 ml, entre 420 e 470 ml, e a quantidade do sangue humano presente nas células é em torno de 5 litros aproximadamente. O que você doa está na casa dos 400 ml, aí, menos de meio litro. E Jesus não somente doou 420 ml, 470 ml, 500 ml, como ele doou todo o seu sangue para nos salvar. Então Jesus é o maior exemplo de doador de sangue para salvar as nossas vidas. E observe, não há pecado nenhum em você doar sangue, você não está ferindo Deus, você não está ferindo a Bíblia, você não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário, você está salvando vidas. Doar sangue é importantíssimo, eu já doei sangue. Se você puder doar sangue também, doe sangue, porque você vai estar salvando vida, você vai estar sendo um exemplo de Cristo, doando sangue para salvar vida. Quem sabe disso daí é quem tem parentes lá morrendo, sufocado, e você vai ver seu parente por uma ideologia equivocada, religiosa, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, você não vai doar sangue para o seu irmão. Conversa é essa? Onde está o amor de Deus? Onde está o amor sacrificial entre as pessoas? Quer dizer que sua esposa estiver lá morrendo, você não vai doar sangue para salvar ela? Ou se seu esposo, seu cônjuge estiver morrendo, você não vai doar sangue para salvar ele? Paulo escreve na carta dele aos Efésios o seguinte, que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você sabe o que é isso? Isso fala de amor sacrificial. Um amor tal que você será capaz, no caso do marido, do cônjuge, de dar sua própria vida para salvar a sua esposa, de dar todo o seu sangue para salvar ela. Que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E como foi que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a todos? Ele amou a ponto tal de derramar o seu sangue, doar o seu sangue para nos salvar. Então fica, gente, essa orientação para vocês. Não caiam nessa daí que não se pode doar sangue, não caia nessa que isso aí é pecado diante de Deus, isso é abominação. Não existe isso, gente. Isso é invenção. Invenção humana, invenção de gente que não conseguiu compreender o que a Bíblia fala, que isolou o texto. Aí isso é pretexto para heresia. Tá? Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus não é morte. Como é que você vai ver seu irmão morrendo por uma questão de doar sangue, você não vai doar sangue? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Isso não está escrito no Evangelho em lugar nenhum. Que Deus abençoe você, tenha um bom dia e que Deus te ame muito. Deixa eu só completar isso daqui. Quando os irmãos recebem essa carta da Igreja Apostólica por meio de Paulo, Barnabé, Silas e Judas, que a igreja envia também junto com Paulo e Barnabé, os irmãos ficam alegres, ficam felizes da vida. Sabe por quê? Aqueles irmãos judeus queriam colocar um jugo nas costas deles, que nem mesmo eles aguentavam suportar, porque ninguém suportava o jugo cerimonial da lei, gente. Ninguém suportava. Quando eles recebem, isso é vida, isso é evangelho. Eles ficam felizes, animados. Isso me faz lembrar as palavras sábias, ricas de Jesus, que ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Quando você vê em algum lugar jugo pesado, jugo que não é suave, fardo que não é leve, fique sabendo, ali não há Jesus. Ali no Evangelho, tudo que você vê que é contra a humanidade, não há Deus nisso, gente. E tudo que você vê onde há humanidade, onde há misericórdia, onde há socorro, onde há solidariedade, onde há vida, onde há amor, aí é Deus. É simples assim da gente analisar um fenômeno e saber se é de Deus ou não. Há amor, há bem, há misericórdia, há solidariedade. Se há, glória a Deus. Se não há, não é de Deus. Sai daí, corre disso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço no dia de hoje. Quero desejar a você as ricas bênçãos do Senhor Jesus na sua vida. Viva o Evangelho, leia a Bíblia, questione as coisas, não fique cego parado, tá? Comendo tudo. Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço.